pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa reunião online. Meu nome é Thaís, eu sou esposa do pastor Lucas e na nossa reunião de hoje o pastor Lucas vai seguir com a nossa série em Reforma, né? Hoje ele vai falar um pouco sobre a vida de Moisés, trazendo um pouquinho, aplicando um pouquinho da vida de Moisés nessa nossa série em Reforma. Então, eu espero que seja bênção para sua vida, tá bom? Fica com a gente aí até o final, comenta, curte, compartilha, tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo e tchau, tchau. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Você então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Confiamos em ti, Jesus. Confiamos em ti, ó Deus. Aleluia. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto
de hoje está em Êxodo, capítulo 3, versículos do 6 ao 14. Diz assim: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem que eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, diz o Senhor, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus responde: Eu estarei com você. Esse é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo de lá, vocês adorarão a Deus neste monte. Então Moisés responde: Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel, Adonai, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Eu venho de um contexto de igreja muito inspirado por milagres, por manifestações espirituais extraordinárias, por um fervor espiritual muito grande. Eu me converti num momento de avivamento das igrejas no Brasil e no mundo, e era muito comum manifestações, por exemplo, de possessão demoníaca nos cultos, curas e milagres, palavras de profecia, pessoas falando em línguas estranhas. Todas essas experiências traziam à nossa vida na igreja um dinamismo muito grande. Sempre havia uma expectativa de qual milagre, de qual maravilha Deus faria naquele dia. Então, quanto mais cultos, quanto mais reuniões de oração, melhor. As pessoas tinham essa expectativa sobre a ação de Deus no nosso meio. Eu, particularmente, tinha uma expectativa de quando Deus faria algo especial na minha vida. Até que aquele dia chegou. Estava num evento para jovens na Argentina, quando eu tive uma experiência espiritual que eu nunca tive antes. Durante a última oração do evento, no estádio, eu tive uma visão. E nessa visão, Deus falava comigo e me chamava para servi-lo, guiando outras pessoas nos caminhos da fé. O interessante é que depois de tanto tempo esperando por algo tremendo acontecer na minha vida, depois de imaginar as minhas reações, no momento daquela visão, eu fiquei maravilhado, obviamente, mas a resposta àquela visão foi bem diferente do que eu esperava. Eu sempre imaginei que eu faria como Isaías, dizendo: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me, faz o que tu quiseres. Obviamente, eu aceitei o chamado de Deus naquela visão, mas na minha vida prática eu não segui. Eu comecei a pensar e criar interpretações e mais interpretações e obstáculos e não segui a orientação óbvia daquela visão. O chamado indicava um ministério pastoral, mas eu imaginei que Deus podia me usar em qualquer carreira, o que é verdade, Deus pode. No entanto, aquele chamado indicava o ministério pastoral como uma rota mais clara. E porque eu interpretei aquela visão dessa maneira, que foi em 1999, demorou 20 anos para me tornar pastor. E desde que eu aceitei que eu me deixei levar por dúvidas e incertezas, eu passei a me identificar muito com o texto de hoje. Esse texto em que Deus chama Moisés para uma missão, para libertar o povo hebreu do domínio egípcio. Por quê? Porque Moisés, após ter tido uma teofania, uma visão da revelação de Deus, um chamado claro para uma missão com objetivo, com instrumentos práticos, Moisés apresenta uma série de dúvidas, medos e desculpas para não participar daquela missão. Moisés, o grande líder e libertador do povo hebreu, era, afinal de contas, humano como eu, como você. Ou seja, nem mesmo uma teofania, nem mesmo uma experiência espiritual profunda é a garantia de que você e eu obedeceremos a Deus.
Pedro, Tiago e João também tiveram uma espécie de teofania quando viram Jesus, Moisés e Elias transfigurados conversando no monte. Mesmo depois de haver caminhado com Jesus, tê-lo visto operando milagre, tê-lo visto transfigurado no monte, Pedro negou Jesus 3 vezes. Moisés levou várias questões para Deus que revelam suas dúvidas e seu medo. Diz a Bíblia que Moisés disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Depois ele diz: Senhor, eles vão me perguntar qual o nome do seu Deus, o que eu devo dizer? Já no capítulo 4, ele pergunta a Deus: e se não acreditarem em mim? Se não quiserem me ouvir, o que eu vou dizer? Se eles falarem assim: o Senhor nunca te apareceu, isso é mentira. Moisés tinha muitas dúvidas que escondiam seus medos. Mas hoje, após a minha experiência pessoal com Deus, eu olho para essas dúvidas como dádivas, como instrumentos que Deus pode usar, como uma espécie de dom. Que isso, pastor? Desde quando dúvida é dom de Deus? Desde quando duvidar é bom? Ter dúvida é o oposto de ter fé. Será mesmo? Talvez se ao invés de ter respondido a Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, conforme a tua vontade, se eu houvesse dito, mas Senhor, o que tu queres que eu faça? Talvez se eu não tivesse, talvez se eu tivesse feito isso, eu não teria demorado 20 anos para me tornar pastor. Talvez se eu tivesse me permitido ter dúvidas, ter questionado os propósitos de Deus para a minha vida, talvez se eu tivesse demonstrado medo ao receber o chamado ministerial de Deus, através de uma visão sobrenatural, talvez se eu não tivesse medo de Deus e das suas reações, talvez eu não houvesse dado voz à minha interpretação. Ao não perguntar para Deus, eu perguntei para mim mesmo. E esse foi meu erro. Portanto, sim, eu acredito que a dúvida pode ser sim uma dádiva, um instrumento que Deus usa para esclarecer os seus propósitos para a sua vida e para a minha vida. Às vezes eu acho que nós não nos permitimos ter dúvida e não questionamos a Deus porque não confiamos no seu amor. Ao contrário, nós confiamos no castigo divino. É porque temos medo da ira divina que preferimos a obediência ao relacionamento. Basta continuar lendo o texto que descobriremos que Deus não nos castiga por nossas dúvidas. Para cada questão levantada por Moisés, Deus o responde. E você já reparou como Deus responde? Quando Moisés diz, mas quem sou eu para falar com o faraó? Quem sou eu para tirar o povo hebreu do Egito? Deus responde assim, Moisés, eu estarei com você. Simples e direto. Deus não briga com Moisés, Deus não ameaça Moisés. Se você me permite parafrasear, Deus só fala o seguinte, relaxa, Moisés, eu vou estar lá do seu lado, fica tranquilo. Tamo junto, Moisés, relaxa. Aí Moisés pergunta, e se eles perguntarem seu nome? Eu nem te conheço, qual é o teu nome? De novo Deus responde, e aqui eu estou parafraseando. Moisés, eu sou o que sou, diga que eu sou te enviou. Moisés deve ter ficado confuso, mas basicamente Deus queria que Moisés confiasse nele, porque quem ia fazer toda a obra de libertação era o próprio Deus. Moisés apenas participaria da missão de Deus. Da mesma maneira, eu e você participamos da obra de Deus. Nós não somos meros instrumentos que Deus usa e joga fora. Deus nos delega um papel, com autoridade, com liberdade para realizar a sua missão. Mas Deus, sabendo que Moisés estava confuso, busca tranquilizá-lo e diz, diga ao povo de Israel que é Adonai, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó que te enviou. Ou seja, Deus está dizendo a Moisés, fica tranquilo, eles me conhecem. Eu sou o Deus dos hebreus, eles me conhecem. Poderia passar ponto por ponto aqui, mas eu prefiro sugerir que você participe dessa meditação, fazendo a sua parte, e continue a leitura do texto. No final das contas, Deus cria um time para que a missão fosse cumprida. Moisés ia se unir a seu irmão Arão, que tinha o dom que falta a Moisés. E juntos eles levariam a cabo o plano de Deus naquele contexto. Mesmo após Moisés duvidar, perguntar como as coisas seriam feitas e após Deus demonstrar que usaria sinais e maravilhas, Moisés pede para não ir. Por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Aí Deus fica irritado, diz o texto, mas não castiga. Mesmo irritado, Deus age com amor. Deus agora promete que não apenas está junto com eles,
Ele promete instruí-los, guiá-los na tarefa que eles tinham a realizar. Talvez você tenha fugido do chamado de Deus para a sua vida. Talvez você tenha dúvida, medos. Medo de questionar, de perguntar para Deus o que Ele espera de você. Eu quero primeiro te tranquilizar, porque essas são reações normais. Mesmo que você tivesse visto Deus e ouvido a sua voz, ainda assim é possível que você duvidasse, como Moisés duvidou. Mas eu quero te lembrar que Deus te conhece e Ele te entende. Quero te lembrar que Ele não vai te castigar se você questionar as coisas. Deus é paciente, Ele nos conhece. E o mais importante, a obra é dele, não nossa. Por isso Ele te promete e te diz, fica tranquilo, fica tranquila. Eu estarei contigo, eu te instruirei, eu te guiarei em todo o tempo. A minha oração é que eu e você venhamos a colocar a nossa fé em prática para receber, para aceitar essas promessas da presença de Deus. Os desafios são grandes, a obra à nossa frente é grande. Então relaxe e confia, porque a obra é do Senhor. Ele estará conosco e nos guiará. Amém? Que Deus continue te abençoando e te reformando. Faça a sua parte, porque certamente Deus fará a dele. Eu te espero aqui na próxima semana. Paz e bem.